Bom, gente, vamos em frente. O nosso próximo convidado, o próximo palestrante é o José Eduardo Aguiar, da Faro, né? Recuperação, Patologia e Durabilidade das Construções. O tema é a importância da utilização do laser scanner 3D para diagnosticar estruturas de concreto. Pode aplaudir. O Zé Eduardo de Aguiar, ele é engenheiro civil, diretor da Recuperação e Engenharia, ele é graduado pela Escola de Engenharia do FMG. Eu nem vou dizer a data, que não precisa, né? É ruim. Ele é mestre em construção civil, pela a construção civil pelo Departamento de Materiais, também do FMG, e doutor em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, também do FMG. Ele tem um pós-doutorado na Universidade de Ottawa, no Canadá. Luiz Eduardo, muito prazer, muito agradecido de você estar aqui e vai ser um prazer ouvir a tua apresentação. Faz favor. Como é que funciona isso aqui? Para frente, para trás? Isso. E o laser no meio. Tudo bem, gente? É um prazer grande estar aqui com vocês. As palestras que me antecederam, a maioria delas são de equipamentos, softwares, né? Agora vocês vão ter uma visão do consumidor disso. Eu sou uma empresa de consultoria, de projetos, que utiliza esses equipamentos. Então é uma visão diferente, né? Eu sou um patologista de concreto, né? E o patologista, ele tem como foco principal o diagnóstico, né? E para o diagnóstico nós temos que ter ferramentas, porque a gente não pode, nós temos que fundamentar os diagnósticos. O diagnóstico não pode ser a base do eu acho, não, nós temos que ter ferramentas para identificar os problemas. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Uma pequena apresentação da nossa empresa. É uma empresa de engenharia que oferece soluções completas para gerenciamento de ativos de infraestrutura de transporte e áreas industriais. Com sede em Belo Horizonte, filial aqui em São Paulo, a empresa desenvolve as seguintes atividades: inspeções de campo, ensaios não destrutivos, laboratoriais, elaboração de diagnósticos, prognósticos estruturais, projeto de recuperação, reforço estrutural, monitoramento e instrumentação de estruturas, identificação e priorização de problemas, visando garantir a integridade das estruturas e segurança de operação, né? Então, é uma empresa de consultoria e projeto sempre na área de patologia das construções, seja concreto, seja estruturas metálicas. Não estou conseguindo passar. Você poderia passar para mim, por favor? Alguns projetos que nós atuamos ou continuamos atuando: Ponte Rio-Niterói, Metrô Rio. Nós temos muita inspeção em pontes, também na área ferroviária, junto com a Rumo, MRS, VLI, Artérias. Nós temos uns colegas aqui da MRS. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos inspecionando alguma coisa de 3.000 pontes atualmente, né? Então nós temos uma bagagem boa. A área industrial, nós atuamos muito também. Dentro da Usimi, nós já estamos lá há 22 anos, inspecionando todas as estruturas, fazendo projetos de recuperação delas todas, o que vira um laboratório muito grande para quem mexe com diagnóstico, né? A terceira ponte de Vitória, nós já estamos lá também há 22 anos. Nós implantamos o plano de manutenção e o monitoramento permanente. Também é outro grande laboratório que nós temos. Fizemos uma obra grande no Pia 4, na Vale, a recuperação do Mineirão. O colega nosso falou da passarela. A recuperação do Mineirão foi nosso, o projeto das estruturas, e muita ETAs. Então a gente tem uma bagagem grande nessa área de patologia. Vamos dar um approach aqui sobre a parte de patologia, muito rápida, uma contextualização, né? Toda estrutura, nós estamos falando de estrutura de concreto, pode ser metálica também, mas vamos focar um pouco mais no concreto.
Toda estrutura, ela atua sobre ela cargas, seja mecânicas, físicas, químicas, e para resistir a essas cargas atuantes, nós temos que ter um bom projeto, feito com bons materiais e com mão de obra adequada. Se isso tudo está adequado, a estrutura vai durar muitos anos. Se alguma coisa desequilibra, e aí que entra o diagnóstico, o que desequilibrou? O que está causando o problema? Então, o foco ou é uma expectativa incorreta de carga, tá certo? Ou uma capacidade inadequada de suporte. Então, o problema está em cima, o problema está embaixo. E o diagnóstico, eu tenho que achar essa causa. Eu tenho que investigar. Para isso, nós temos uma série de recursos, né? Evidentemente, os cabelos brancos ajudam muito no diagnóstico, mas eu preciso de ferramentas. E esse workshop aqui é espetacular para isso. Mostra as ferramentas mais atuais que estão sendo utilizadas ou poderão vir a ser utilizadas. Por favor. O diagnóstico é dividido em algumas etapas. Essa é a etapa mais importante, que é a anamnese. É o mesmo nome da medicina dos homens. É a parte de coleta de informações. Você vai chegar junto com o cliente, vai saber a história, o histórico, controles tecnológicos, e principalmente se tem ou não projeto, que é uma desgraça, eles jogam os projetos tudo fora. Obra velha, é difícil se achar projeto, mata a gente de raiva, isso é dinheiro jogado fora, mas é uma realidade, né? Então, nessa fase, são realmente, você vai coletar as informações, a partir daí é que você vai caminhar a busca do diagnóstico. Segunda etapa, o exame físico, é a parte do campo, né? São feitos levantamento de campo, principalmente a geometria, porque todo projeto que nós vamos fazer tem que ter lá no final uma planilha. Então, normalmente, eu tenho que desenhar a estrutura toda, tá certo? Toda, para lançar as patologias e levantar os dados, né? Então, geometria e cadastro das patologias, né, faz parte desse exame físico. Nessa hora entra um equipamento que é o scanner, que é um foco da nossa apresentação. O uso desse scanner nos auxiliando no diagnóstico. A quarta etapa, depois dos ensaios de campo, acho que pulo uma. São os ensaios de campo, né? A retirada de amostras. E aí sim, são os ensaios não destrutivos, a pacometria, ultrassonografia, né? E uma gama imensa de ensaios, cada caso um caso, cada uma necessidade. Essas amostras são levadas ao laboratório, aí você vai ver cloretos incorporados, se tem reação ao agregado, o ensaio de fenolftaleína, que é para ver a festa de carbonatação, resistência à compressão, módulo de elasticidade. Então, tudo isso vão informações para fundamentar o nosso diagnóstico. E aí sim, aí chegou o ápice do nosso trabalho, que é a conclusão do diagnóstico, o prognóstico, ou seja, o que vai acontecer com a estrutura, e quais são as recomendações que vem a ser o projeto, né? Bom, em estruturas altas, e eu estou falando no caso de pontes, que é onde a gente trabalha mais, como é que eu meço a geometria dessa ponte, se eu não tenho um scanner? É desse jeito. Você pendura o cidadão lá em cima, e ele vai tirar na trena isso. Qual a precisão? A precisão não é nem de centímetro, é de metro, porque o cara mede lá em cima com vento, com chuva, ele pega uma medida, grita para o cara que está aqui embaixo para anotar. Então é um problema danado, mas eu tenho que fazer a geometria. Isso faz parte das inspeções especiais. Isso é válido para ponte, mas para qualquer outra estrutura, tá certo? Então, esta é a técnica de levantamento geométrico e cadastrar as patologias. Aí entra o nosso velho bom scanner, aqui está com o scanner da Faro, que é um fornecedor nosso, a Leica também, é Leica, né? Leica. Também é o nosso fornecedor também. Então, hoje, nós não conseguimos trabalhar mais sem scanner laser. Não conseguimos. É o equipamento que veio e mudou a empresa, né? Por quê? O levantamento geométrico e o cadastro de patologias, eu tenho uma precisão de 1 milímetro.
O outro é de metro. Aqui é de 1 milímetro. Acho que está errado ali a distância. Tem um alcance de até 350 metros, dependendo do equipamento. E a redução de tempo é fundamental. Uma coisa que eu levava, por exemplo, uma semana para levantar uma ponte, hoje eu faço no meio-dia, com a precisão de 1 milímetro. É por isso que quem mexe com patologia não se pensa mais em outro equipamento a não ser os scanners, né? Há uma redução grande de risco de acidente com os inspetores, porque eu não preciso de pendurar ninguém, e permite muitas vezes a imagem sem interromper a operação da via, né? Também é importante. Bom, como é que funciona o laser scan? O equipamento emite um pulso laser, que após interagir com a superfície, retorna ao sensor. Então, ele tem um faixa laser, ele vai e volta. O sensor mede e registra a intensidade de luz, o tempo de retorno para medir distância, e gera uma nuvem de pontos X, Y, Z. Então, tem o equipamento da faro, tá certo? Ele emite o feixe de luz, isso é rotativo. Então, o feixe vai e volta, e ele vai gerando a nuvem de pontos, né? Gerando um ambiente todo 3D. Isso é válido para estruturas, indústrias. Pouco tempo atrás nós fizemos tem uma plataforma marítima, né? Então é um equipamento muito rápido. Por favor. Ele gerou a nuvem de pontos, né? Essa é a nuvem de pontos de uma ponte. E a partir daí, essa nuvem de pontos é tratada no escritório e são geradas as informações que eu preciso, que vão para o cliente, né? Por favor. Aqui está o caso, por exemplo, de um pontilhão, que o cliente tinha vários pontilhões, nós fizemos um cadastro deles, e tudo com a nuvem de pontos, né? Então, eu teria que desenhar isso na mão. Por exemplo, olha a quantidade de ribite. Como é que eu vou desenhar isso na mão? Eu posso até desenhar, meu tempo. Então, com o laser scan, ele mostra, inclusive mostra as patologias, o nível as perdas de peças, de corrosões, etc. O próximo. Isso já é uma ponte ferroviária, né? Uma ponte bem alta, bem extensa, a nuvem de pontos, então você gera um 3D, que aí você pode trabalhar com ela à vontade, da forma que você quiser, e com aquela precisão de 1 milímetro, né? Então são recursos, imagina fazer isso na mão, né? Era complicado. Tudo parametrizável, todas as informações são... E aí eu faço cortes transversais, longitudinais e o que for. Ok. Túlio, é isso que você vai fazer aqui na ponte, Otávio Frias? Uma coisa desse tipo? Tomara que fica bonito feito isso aí. Oi? O laser scan, ele tira fotografias. E num determinado momento, você pode juntar a nuvem de pontos com as fotos. Então, essa é uma foto que o equipamento tirou, mas jogou a nuvem de pontos juntas. Então, tudo ali é parametrizável. Qualquer coisa, eu sei a distância entre as britas, tudo ali é parametrizável. Mas é uma foto que ele tirou. Ok. Vamos pegar, ainda continuando na ponte, uma ponte ferroviária metálica. Eu preciso desenhar a geometria dessa ponte. Olha a quantidade de peça, a quantidade de detalhes. Então, usa-se o laser scan para isso. Ok. E para gerar um desenho. Então, esse desenho em 2D foi todo gerado a partir da nuvem de pontos, né? Com precisão de mais ou menos 1 milímetro. Aqui já é uma ponte rodoviária, né? Com trânsito pesado. Como é que eu vou tirar medidas ali debaixo do trânsito se não for com um laser scan? Eu não preciso parar o trânsito, eu não preciso botar a pessoa em risco, né? Então, todo esse levantamento de geometria foi feito a partir disso aí, né?
Agora, cadastro das manifestações patológicas. Aí nós estamos vendo umas fissuras debaixo aí de um tabuleiro de uma ponte, né? Essa parte de manifestação patológica, eu vou abrir um parênteses. O laser scan cadastra para mim. Mas isso, como patologista, não é suficiente. Eu preciso da parte sensitiva do inspetor. Nós não podemos abrir mão disso. Isso é para auxiliar. Tá certo? Porque pode ter mais coisas do que isso aí. Mas na hora de cadastrar, normalmente o laser scan cadastra e os patologistas também. Depois confere as duas coisas. Então não se abre mão, ou seja, por melhor que seja o equipamento, não abrimos mão da parte sensitiva dos inspetores. Tá? Então aí tem umas fissuras, mas medidas ajudam muito, são uma ponte de 50 metros de altura, então facilita muito o trabalho nosso. Eu falei lá atrás da importância da anamnese, nós descobrimos os projetos. Primeira pergunta, tem projeto? Tem. Resolveu o meu problema? Em parte. Porque outra pergunta, será que foi feita a obra de acordo com o projeto? Então não pode pegar um projeto e achar que ele está certo, não. Então, ajuda, mas não é tudo. Aqui, por exemplo, é um caso de uma ponte da MRS, inclusive, tá certo? Que o projeto marcava um pilar com determinada altura, a parte da frente é o projeto, a parte de trás é a nuvem de pontes. Foi feito diferente do que o projeto. Então, é da importância. Então, o escaneamento nisso aí também nos dá informações muito importantes. Aqui consegue-se medir numa nuvem de pontos a flecha, nesse caso 3 centímetros. Isso na mão, você ia descobrir esses 3 centímetros? Nunca. Nunca. Esses 3 centímetros, essa informação é importante? Pode ser, pode não ser, dependendo do que eu vou querer fazer com essa ponte, né? Então é mais um uso prático do laser scan. Vamos falar de túneis. Túneis são estruturas vivas, se movimentam. E ela tem que ter um gabarito, porque está passando constantemente os comboios lá dentro. E às vezes ela pode fechar e dificultar a passagem. Então eu tenho que estar, monitorando essa abóbora interna, né? Então, aqui é um caso de um cliente que a composição está passando muito próximo. Qualquer fechamento ia bater na composição férrea, né? Então isso aí é o levantamento com scanner, né? Olha que bacana. Ok. E lembrando que hoje o BIM já é obrigatório, questão de lei federal, e toda essa nuvem de pontos, o scanner já conversa diretamente com o BIM, né? O BIM ainda, no primeiro momento, ainda é para obras novas, mas as obras velhas também estão entrando nesse pacote, né? Então não é só obra nova, a obra velha também. Então o scanner ele trabalha, ele já conversa com o BIM diretamente. Tá aqui meus contatos. Eu queria só aproveitar e tomar a liberdade de convidá-los. Eu tenho um canal no YouTube, chama Causos Concretos. Histórias muito interessantes. Convido a visitá-los, tem aí meus contatos. E eu vou estar aí na parte da tarde para quem tiver alguma pergunta. Muito obrigado. Nós é que te agradecemos, Zé Eduardo. Muito obrigado aí. Alguma pergunta? Isso aqui é uma república do pão de queijo, né? Vocês já viram que nós dominamos o negócio. E vamos dominar mais à tarde. Porque nós todos somos mineiros, né? Né, Paulinho? Com muito orgulho. Mas interagimos bem com os outros, né? Com os cariocas, com os paulistas, sem problema.